E a equipe do DDD 82 hoje está aqui na sede do Partido Democrático Trabalhista e do meu lado, Ronaldo Lessa. Que é o atual presidente do PDT, já foi deputado estadual, vereador, prefeito, governador, deputado federal, um vasto currículo, alguém que você que é alagoano com certeza conhece. É um prazer estar com você, Ronaldo Lessa. Prazer é nosso, Alexandre. Primeira vez aqui no DDD 82. E é mais um campo de oportunidade para a gente poder retomar um encontro com o povo de Alagoas. Eu digo retomar pelo seguinte, pelo que você falou aí. Você já viu que eu ocupei um bocado de coisa, mas eu acho que quando eu era prefeito, tu não era nem nascido ainda. Quer dizer, então, tem muita gente que não me viu, por exemplo, como gestor, né? Então, recordar é viver, e é bom porque a gente fala um pouco, né? E olhando para trás também a gente pode projetar o futuro. Então, Ronaldo Lessa, como se iniciou a sua vida pública? Porque é um vasto currículo, mas com certeza você, desde a sua juventude, você esteve envolvido na vida pública de alguma maneira. Como se iniciou a sua participação na política efetivamente? Quer dizer, entrei na faculdade em 67, quer dizer, em plena ditadura, né? Fazia 4 anos que tinha havido o fechamento de partido, aquelas coisas todas. Então como líder estudantil, a gente já começou o primeiro sinal de coletividade, de trabalhar em defesa da escola pública, da reforma agrária, em denúncia pelas torturas que a ditadura fazia, embora hoje tem gente que tente negar que aconteceu isso, mas existiu, foi forte. Então, tive essa participação política e tive também esportiva, porque eu era atleta, eu jogava na FENDES, depois joguei no CRB, de voleibol, fui seleção alagoana e tive a honra de ser presidente da Federação Alagoana de Desporto Universitário. Quer dizer, o primeiro cargo que eu consegui na vida realmente assim, que tivesse a simbologia de representar os meus companheiros, foi presidir a Federação Alagoana de Esporte Universitário. Isso para mim foi muito honroso. Depois, como engenheiro, porque nesse período eu fui professor, ensinei em cursinho, ensinei no CEPA há muitos anos, e depois me formei em engenharia, fui trabalhar principalmente no Rio de Janeiro, vivi mais meu tempo, quase todas as minhas obras foi metrô, Ponte Rio-Niterói, Baía de Ilha Grande, tudo isso aí foi no Rio. Aqui eu só fiz o projeto Boa Seca entre Penedo e Igreja Nova. Mas nesse período que eu estava no Rio, eu cheguei a ser vice-presidente do Sindicato dos Engenheiros do Rio. Quer dizer, foi a segunda participação minha, assim como institucionalmente, representando a entidade. Daí, pronto, depois disso foi que eu já saltei em 82 para ser candidato a deputado aqui, eleito deputado estadual. É isso aí, Ronaldo Lessa. Ronaldo, quem é o Ronaldo, família, na sua particularidade, além da política? Porque quem vê assim, realmente entende que a política esteve presente em boa parte da sua vida. Mas na sua vida, você tem filhos, fala um pouco de quem é o Ronaldo Lessa, além da política. O Ronaldo Lessa começou a ter filhos sem ter filhos, porque eu com 16 anos fiquei órfão de pai, e aí, evidentemente, eu só tinha um irmão mais velho, que era o Ricardo. O Ricardo casou no ano seguinte, depois que meu pai faleceu, com 17 anos. Casou no ano seguinte, quer dizer, ele já tinha feito 18. E eu fiquei com a minha mãe e a turma todinha, né? Uma turma de casa, nós somos 6 hoje, né? E evidentemente, tive uma participação, quer dizer, muito grande na educação dos menores, né? Os outros mais próximos a mim, nem tanto, né? Eu tinha liderança, pelo fato de ser o que trabalhava primeiro, e eu era professor, era contratado do CEPA, fazia cursinho, ensinava em cursinho, então tinha todo esse papel. Mas aí eu tinha me ajuda da minha mãe também, muito período. Era eu e ela dividindo a tarefa com esse menino. Depois eu fui para o Rio
E aí eu fui levando aos poucos, um a um, né? Não chegaram aí todos, os gêmeos, Antônio e o João, não foram, né? O Antônio sempre estudou em Pernambuco, junto com meu tio, o João sempre ficou aqui, né, com amigos, na casa dos sogros do Otávio, ou do Ricardo, né? E, enfim, mas o Otávio, o Geraldo e depois o Reinaldo, né, nós moramos todos juntos no Rio, e foi um período que a gente ficou afastado da minha mãe. Nesse caso, sempre nos acompanhou uma pessoa que é muito importante também na nossa vida. Ela chegou lá em casa, eu estou com 70 anos, eu tinha 1 ano, você imagina quanto tempo ela está comigo, 69 anos. Quer dizer, na verdade, ela foi também mãe desses meninos muito tempo. Depois é que eu me caso. Tive juntos, quer dizer, hoje em dia eu não sei como é que a gente diz que casou ou não casou. Morei com uma professora no Rio um período, mas minha filha nasceu do casamento efetivo com uma carioca de família mineira, que é a Gisele. Então a Nina, que hoje é jornalista, tua colega, está fazendo um programa de manhã no Rio de Janeiro de música, mas faz... No final da semana, ela apresenta um show não sei como é o nome do espaço, um espaço desse do Rio de Janeiro, que é como se fosse um teatro para shows de finais de semana, e tem feito também publicidade, faz propaganda de supermercado e tal. Então minha filha caminhou por esse lado, e aí também, às vezes, já fez tradução. Durante algum tempo ela ficou fazendo freelance. Quer dizer, ela é mais velha, tem 33 anos, né, e vive no Rio de Janeiro, morava com a mãe esse tempo todo, agora já está morando sozinha, já é dona das suas ventas, entendeu? Dizem que é atrevida, que só o pai, não sei, acho que é abuso. E o mais novo, que é o Nivaldo. Nivaldo está aqui com a gente, tem o quê? 28 anos, o Nivaldo, né? Já, como é que se diz, já tem uma filha, né? Tem uma netinha que é a Isaura. E isso aí da família mesmo, daquela, né? Porque se eu falar em neto, eu tenho, por exemplo, outros netos que há muito tempo antes, da mesma maneira que eu tive filhos, porque criei os meus irmãos como filhos, tive também aqueles filhos adotivos que alguns faleceram cedo. Por exemplo, eu tenho 2 netos que para mim é mesmo que sejam filhos. João e Pedro, tenho que todo final de semana estar com eles, sair com eles. O pai dele trabalhava comigo, não era nem um auxiliar, um irmão, e morreu com 36 anos. Então eu sou padrinho do mais velho, e eles só me chamam de vô. Então eu tenho, entre outros outros netos, eu tenho aí um bocado de gente. Quer dizer, a família para mim é esse mundo de gente que me considera como parente e tal, e que vive com a gente. Tem Dário, Wesley, todos eles me chamam de vô. E eu tenho um bocado de neto antes mesmo de ter neto. Antes mesmo da Isaura nascer, eu já tinha um monte de gente que me chamava de vô. Então esse é o Ronaldo, um cara desse jeito, entendeu? Que gostou muito de ser professor também. Eu acho que foi uma coisa muito importante da minha vida. E depois a política. Quando eu saí da engenharia, eu decidi fazer política e me dediquei a isso, e tenho feito, né? Esse é esse cara nesse aspecto. É isso aí. Ronaldo, me diz uma coisa. O nosso estado, ele é carente de muitas coisas. Você foi um excelente governador, né? Eu estava até conversando com você antes aqui, que até o meu pai, como servidor público estadual, sempre falou muito bem da tua gestão, do divisor de águas que foi no período em que você foi governador. Então, na tua perspectiva, como alguém também que tem tanta experiência em tantos outros cargos, o que está precisando melhorar em Alagoas? Olha, Alexandre, a gente teve a oportunidade de ocupar outros cargos. Por exemplo, eu fui o presidente da AMA. Quando fui prefeito de Maceió, fui eleito presidente da AMA, o que dá uma visão dos municípios pequenos. Depois eu fui presidente da Frente Nacional dos Prefeitos no Brasil. E depois fui convidado pelo BID para a gente fazer um projeto que era para as prefeituras poderem receber dinheiro.
E a gente conseguiu. Eu fiquei um período em Washington, no Rio de Janeiro, trabalhando para o BID, fazendo isso. Ainda fui também secretário executivo do Ministério do Trabalho. E quando eu perdi a eleição para o Senado, né, o PDT me convocou e eu fiquei lá. Eu estou colocando isso para dizer o seguinte, quer dizer, a vida me deu a oportunidade de experiência. Às vezes aprende ou não com isso, não é? Eu busquei eu fiquei feliz quando você disse que seu pai me reconhecia com esse tratamento. Eu acho bom, porque eu tentei sempre valorizar muito. Eu acho que e não é favor nenhum, porque o servidor público é o instrumento, é aquele que realiza a política pública do gestor, o prefeito, o governador, o presidente que pensa, mas não é ele quem faz, né? Quem faz é quem está na ponta. Então o servidor precisa estar incentivado, ele precisa estar motivado para que ele exerça com dignidade, né? E precisa, para poder exercer com vontade, precisa também ser bem remunerado, para ter a dignidade, etc. E nunca nem fiz vamos dizer assim, a remuneração que eu acho que eles mereciam. Fiz o que era possível. Mas o fato de você abrir, de você dialogar e você mostrar a ele que você estava fazendo o possível, deu vamos dizer assim, fez essa diferença. E é por isso que o servidor público tem comigo esse carinho imenso. Entendeu? E nós precisamos de muita coisa. A primeira coisa que a gente precisa é colocar, eu acho que isso que os gestores nós precisamos fazer, o seguinte, o foco, que as pessoas são as coisas mais importantes. O governo existe para atender gente. É como a engenharia. A engenharia, o sentido da engenharia é criar riqueza para servir a sociedade. Em todos os sentidos, para você morar, a engenharia. Para você se deslocar, a engenharia para quem produzir, né? Do carro ao avião. Hoje em dia, até para você fazer os seus exames, se não fosse a engenharia, como seria? Que um médico sem os diagnósticos. Por exemplo, eu vou amanhã visitar o Centro de Imagens, diagnóstico de imagens. Quer dizer, você pode... toda essa evolução que a engenharia fez no campo da medicina, ela ajudou demais a vida da gente. Então, isso não pode ser desassociado. Não adianta te falar em desenvolvimento, criando riqueza. Assim, você tem que criar uma riqueza, desde que essa riqueza ela seja apropriada pela população. Se a população não for capaz de participar dessa riqueza, você está criando mais disparidade, você está, sabe, fazendo aquela pirâmide onde a riqueza continua cada vez se concentrando mais, e a base da pirâmide, quer dizer, uma população que precisava sair da pobreza, dar um salto de qualidade, não conseguia. Então, eu acho que é esse o foco principal que a gente precisa fazer. Se a gente for por aí, a gente consegue encontrar os caminhos para a solução. E a outra coisa é democratizar o processo. Eu digo isso e digo porque fiz. As escolas públicas, os vereadores, quando eu era prefeito, eram quem indicava os diretores das escolas, etc. Nós acabamos com isso. Depois do Estado, quando fui governador, acabamos, porque também eram os prefeitos e os deputados da região que faziam as indicações, desde os coordenadores até os diretores de escola. A gente acabou. Quer dizer, a sociedade começa a se apropriar, os alunos, os professores, os funcionários, para poder eleger um conselho, o conselho eleger o comando da escola. Então, essas são duas coisas que na prática elas precisam ser feitas e elas dão resultado. Quando eu estou dizendo isso porque algumas coisas que eu criei, eles não estão fazendo do mesmo jeito. O Conselho de Segurança Pública, quando eu criei aquilo, ele era deliberativo e era muito mais amplo do que é hoje. Hoje ele é um conselho muito mais centrado nas forças de segurança. E a segurança e a sociedade. A segurança depende de todos nós, na verdade. Quer dizer, então, a sociedade civil não participa, não é ouvida, não dá sugestões. Então, é porque eles começam a fechar de novo. O Brasil está vivendo um momento de muita divisão, tem aqueles que são Lula livre, outros... Bolsonaro tem ele como um mito. Então, qual é a tua posição em relação ao governo federal, esse momento que o Brasil está vivendo de tanta polaridade, e qual também é a sua posição, se é que você toma alguma posição nesse partidarismo todo?
Tem que tomar, porque não tem como você se fazer de conta que não existe isso. E você falou, a gente está vivendo um momento de intolerância, né? De ódio, de agressão, de fobia, né? Isso é muito ruim, né? Ou então de idolatria do outro lado. Nós não avançaremos se a gente for para isso. Quer dizer, e esses extremos não nos interessam. Interessa a gente superar essas dificuldades. Veja bem, se a gente não radicalizar, talvez tivesse o Lula já solto. Porque, primeiro que há dúvida sobre o processo de como ele foi condenado. Não estou dizendo que não cometeu crime. Estou levantando dúvida do processo pelo qual ele foi passado. Cada dia mais fica claro, né, a participação indevida tanto do atual ministro, que era juiz, como do pessoal do Ministério Público. Quer dizer, então, o processo foi como se fosse seletivo. A justiça escolhe quem ela quer pegar e quem pegar. Isso é muito ruim. E já ia ele preso, porque também todos esses caras, esses grandes empresários que delataram, ele bota uma tornozeleira e manda o cara para casa. E o cara está lá numa casa maravilhosa e tal. Quer dizer, e o Lula está preso. Quer dizer, há de um lado uma radicalização de uma elite que quer tirar o Lula da disputa do poder, né? E agora não tem mais esse sentido, é o medo do futuro. E, por outro lado, o Bolsonaro, que foi, na minha avaliação, era uma coisa que não se podia imaginar no Brasil, que a gente elegesse uma pessoa com o perfil dele, né? Um perfil que não tem nada a ver com o povo brasileiro. O povo brasileiro é um povo que... Essa terra, essa pátria, foi formada do africano, do europeu, de todo mundo, do asiático. Nós temos todo mundo aqui dentro, né? É um povo... Eu dizia que era o povo do futebol, da mulata, do samba. E, da hora para outra, virou o país da intolerância, das fobias, de matar LGBT, de não sei o quê, de ódio, né? É o que a gente tem vivido, de aplausos à tortura, fazer idolatria e dizer que não houve ditadura. Quer dizer, é uma loucura o que está acontecendo. E cada dia mais o governo federal, que eu acho que é o maior adversário deles próprios, são eles, caminham por um viés absurdo de agredir a educação, né? Já havia no governo Temer um absurdo daquela PEC que limitava os gastos públicos. Como é que você imagina um país crescer se você não pode aumentar? Como é que você melhora a educação, a saúde, se você está limitado aos gastos públicos e a população aumenta? Não tem sentido. Quer dizer, aí agora ele vai ainda piora, porque ele aí começa a retirar da educação vamos dizer, as matérias, as ciências humanas. Imagina só, gente. Né? Filosofia é bobagem. Tratar ser humano, quer dizer, humanismo, isso é que é absurdo. Tudo para eles, ou é comunismo, ou é petista, ou é socialista. Quer dizer, isso, como se isso. E eles apelidam isso como uma coisa ruim, péssima, nociva, ao invés de entender o fenômeno que cada coisa tem. Entendeu? Como a deles. Nós saímos de uma situação que podia ser de centro-esquerda, porque o PT jamais poderia ser confundido com o comunismo, jamais o PT pode. Eles usam essa expressão porque quer estereotipar, entendeu? É inadequada, não é correta. Como também a gente não a visão que eles foram não foi a de direita, é de extrema direita, é fascista. É uma visão fascista do processo, que não nos interessa. A história do mundo foi com Mussolini, foi com Hitler, todas essas vai e volta, porque não cabe. A humanidade cresce, avança nos seus valores, não cabe a gente retroagir. Quer dizer, pode até ter esses retrocessos, como está havendo. O mundo está indo para uma direita. Você vê, por exemplo, o tratamento que eles dão à imigração. Entendeu? E depois ainda ouso, repare, eu estou criticando o Bolsonaro sobre essa questão, os erros que eu acho que ele comete, e eles ainda utilizam certas coisas como favorável a ele. Por exemplo, a questão do desmatamento. Ele não foi uma pessoa que, de certa forma, influenciou se houve incêndios criminosos na Amazônia? Foi. A forma dele falar, o estilo que ele produziu, ele estimulou isso, de certa forma. Agora... E como se fosse e depois faz a defesa da pátria, usando o verde e amarelo,
quando ele não tem esse direito, porque ele é integralista. Ele faz o papel dos Estados Unidos aqui dentro. Não nos interessa essa visão dele. E agora, é uma que tem que se dar uma resposta que devia ser dada, é dizer que se a Amazônia é importante para o mundo, o petróleo é. E por que não faz a socialização do petróleo? Aí não faz. Dos bancos, dos grandes bancos que financiam os armamentistas. Tiremos o dinheiro que botam nas armas no mundo e veja como você mata a fome. Isso ninguém discute. França, nem Inglaterra, nem Alemanha, ninguém discute os outros valores que poderia ter um mundo muito melhor se isso existisse. Aí eles querem. Isso não estou dizendo que nem não houve incêndio criminoso e que a Amazônia não é importante. Importantíssima. E nossa. Importantíssima e nossa. Agora, não pode o mundo achar que a gente é caudatário deles. Quer dizer, eu estou dando esse exemplo para mostrar o seguinte: eu saberei, tentarei, como se diz, entender quando o Bolsonaro fizer alguma coisa que preste, o que é bom para a gente, porque se ele fizer, é bom para o Brasil. Não é possível que a gente seja masoquista, queira que só faça merda para lascar com a gente, com o Brasil. Não. Eu acho que o brasileiro, todos nós queremos que esse cara acerte algumas horas para melhorar o país, para melhorar as condições de vida. Agora, não precisa, e essa radicalização, e esse estilo dele que nos leva a uma radicalização que não está ajudando em nada. Nada. Por isso, é uma das coisas pelas quais me estimula a voltar para a vida pública de novo. Aceitei a ser presidente do PDT, e com uma provável candidatura que possa vir a ter, em função do que a gente está vivendo, em função de dizer o seguinte: não há brasileiro que não tenha necessidade de participar. Até da questão agora dos conselheiros tutelares. Eu quero estimular as pessoas a votar, gente. O povo é muito incomodado, às vezes é o seguinte: não tem nada que fazer e tal. Aí pergunta: tu foi votar? Tu escolheu um conselheiro tutelar? Você se meteu? E o próprio Bolsonaro só ganhou pela negação do povo. O antipetismo, uma pessoa que não foi votar, foi com 55 milhões de votos, são 150 milhões de eleitores. Quer dizer, a maioria do Brasil não é isso. Se ele é fascista, não é fascista. A maioria não é. A gente entendeu? Deixou, de uma forma ou de outra, fomos culpados também do quadro que a gente está vivendo hoje. É preciso que a gente coloque a responsabilidade para poder dar uma saída. Se a gente não for capaz de fazer também a meia-culpa, dizer onde é que errou, para a gente encontrar a solução, fica difícil. É isso aí, esse é Ronaldo Lessa. Ronaldo, você falou de maneira um pouco superficial sobre a sua participação política, mas deixa claro aqui pra gente, Ronaldo Lessa será candidato a prefeito de Maceió em 2020? Eu aceitei disputar. Eu já tinha dito que não ia mais. Eu queria vestir meu pijama, jogar meu dominó, entendeu? Mas aí chega o loop, né? E chega esse resultado do Bolsonaro que também me instiga como ser humano, como brasileiro, né? Mais do que como engenheiro, mas como professor, isso instiga. Mas eu dizia aqui que eu queria trabalhar para 3 pessoas que eram Cátia Borne, que tinha sido 2 vezes prefeito, o Corinto, que foi prefeito uma vez, também um período, e o Júlio, que já foi vereador, deputado, e trabalhou comigo no governo. Então, eu queria ser auxiliar deles, para quem fosse escolhido, eu lutar ao lado, ficar ao lado, dando assessoria, ajudando. Depois vem a direção nacional, pede para eu aceitar a candidatura. Então, eu estou dizendo que aceito, agora tem que ser criada. É uma candidatura que nós vamos saber, no meados do ano que vem, se ela realmente será para valer e se a gente vai disputar. E aí eu estou disposto a trabalhar, a crescer e ir em frente, porque se é necessário para o partido, e a gente, cada dia aqui em Alagoas, por exemplo, essa notícia me faz... por exemplo, se eu vou ao shopping separado e até um grupo de jovens, que é o setor fraco meu, que é onde eu tenho menos penetração do que alguns adversários meus, é na juventude. Mas, por exemplo, esse final de semana eu fiquei muito satisfeito. Em vários lugares foi a turma muito jovem que queria tirar retrato comigo e tudo. Quer dizer, começa a ter uma certa identificação das coisas que eu penso com o que a juventude pensa. Ou seja, eu posso estar velho no corpo, na cabeça eu acho que não estou tão velho assim, não. É isso aí, Ronaldo. Desde já queremos agradecer
por nos conceder essa entrevista. Mas, assim, para a gente concluir, deixa um recado, então, para os teus muitos eleitores, admiradores, pessoas que acompanharam, até assim como eu, desde criança, você na vida pública, né? Não que você seja velho, como você falou, mas que te acompanham, e realmente Alagoas tem muito a ver com o Ronaldo Lessa. Então, deixa aí um recado para o pessoal de Alagoas que tanto te admira. A gente é como carro. Você vende o carro seu usado, velho, você vende o seminovo. Então eu sou seminovo, velho. Mas veja só, eu queria dizer a vocês o seguinte: vocês também têm um papel muito importante. Aí vai para o Davis Klinger, vai para Rodrigo, vai para tantas outras pessoas que têm o Neto, dezenas de pessoas que estão trabalhando nessa área desse novo momento que a gente vive, que é da rede social. Né? As diversas formas de comunicação, quer dizer, o grande monopólio que tinha, que era outro crime no Brasil, né? Você tem um controle de tudo, do rádio, jornal e televisão. Você tinha que, por exemplo, países capitalistas não permitem esse absolutismo do controle da comunicação. Hoje a gente está vivendo momentos diferenciados. E eu queria, portanto, aplaudir e dizer o seguinte: vocês são muito responsáveis por isso tudo. Eu quero dividir a minha obrigação de, como brasileiro, estar inserido nesse contexto, de não vestir o pijama agora, de tentar trabalhar nesse processo, e de você também, Alexandre, que foi um cara que disse que desde cedo admira a nossa situação. Dá um abraço à sua família, e eu fico feliz disso, porque vamos dizer, o reconhecimento das nossas ações e do que a gente fez vamos dizer assim, é a moeda do político. Mas a política é essa. O político é um empregado do povo que é para servir o povo. Quem pensar diferente não devia ser político, vai fazer qualquer coisa, menos política, entendeu? Mas esse é o sentido de quem quer ter vida pública, é você poder fazer isso. Então a mensagem é essa: vamos em frente. Nós somos muito maiores e muito melhores do que eles estão pensando. Esse país não tem nada igual, entendeu? A força e a capacidade que nós temos, inclusive de tolerância, de ter tolerância com essas pessoas que não têm tolerância com os outros, com essas pessoas que só transmitem ódio. Não cabe nesse país ódio, e eles não vão nos fazer diferente. Nós vamos vencer. É isso aí, Alexandre Prado, com imagens de Adriano Lima, para mais um DDD 82.